Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós para mais um vídeo cheio de descobertas. Nós já vimos nos módulos anteriores quais são as possíveis causas para a síndrome de burnout, quais os profissionais mais acometidos por ela, o que ela causa. Mas por que será que as pessoas que desenvolvem esta síndrome continuam se comportando de determinada maneira de modo a continuar sofrendo? É isso que veremos neste vídeo. Então, para a gente começar, é importante que você saiba que um recurso muito utilizado pelos psicólogos para compreender o comportamento das pessoas é a chamada análise funcional do comportamento. E fazer isto é basicamente tentar entender o contexto ou o antecedente no qual ocorre o comportamento, as ações, pensamentos e sentimentos da pessoa e as consequências, ou seja, o que acontece a partir das ações do indivíduo no ambiente no qual ele está inserido. Você pode se surpreender com o quanto esta análise pode lhe ajudar a entender os seus próprios comportamentos. Vamos a um exemplo? Pedro, um enfermeiro, quando ingressou no hospital estava muito motivado, pois sempre que seu chefe lhe pedia algo ou quando chegava algum paciente para ele atender, tinha todos os recursos que precisava disponíveis para realizar o seu trabalho. Tinha o conhecimento necessário para realizar seus afazeres e o prazo para isso também era suficiente. Seu trabalho era concluído com êxito. Pedro conseguia entregar seu trabalho no prazo e com qualidade, ganhando sempre elogios de seu chefe, de seus colegas e de seus pacientes. Vamos entender então como fica isso no modelo de uma análise funcional. O antecedente, que é diante da demanda de trabalho, dos recursos necessários disponíveis, do conhecimento adequado que o Pedro tem para realizar a tarefa e do prazo suficiente para executar o seu trabalho, a ação dele era realizar o que lhe era pedido no prazo estipulado e relatar sentir-se motivado para trabalhar e para engajar-se nas atividades. A consequência disso é que Pedro conclui o trabalho a tempo, sente satisfação pessoal por ter dado conta do trabalho, sente satisfação com o reconhecimento do seu trabalho pela sua chefia, equipe, paciente, etc. Ou seja, a gente pode perceber que diante destes antecedentes, Pedro conseguia atender a demanda com qualidade e a tempo, e por isso dizia que estava confiante, motivado e realizado com as suas atividades, e tinha vontade de engajar-se em suas funções. Por conta de todo esse engajamento e esta dedicação, Pedro era frequentemente elogiado pelos seus colegas, pelo seu chefe, pelos seus pacientes, o que o deixava ainda mais satisfeito e aumentava a probabilidade de que novamente ele se comportasse de tal maneira. Na análise do comportamento, dizemos que essas consequências que deixavam Pedro satisfeito o reforçavam a continuar se comportando daquela maneira, pois receber elogios, realizar o seu trabalho no prazo e atender a demanda do paciente lhe causavam prazer e alegria. Quando a gente observa um profissional como Pedro, super engajado, empolgado com seu trabalho, observamos que esta motivação não é algo à toa ou que venha só de dentro, mas é fruto do contexto e principalmente das consequências gratificantes que produz ao se comportar. Seres humanos tendem a fazer com maior frequência as coisas que lhe produzem prazer. Por isso, ao fazer análise de um comportamento, é tão importante compreender não apenas o que as pessoas fazem, sentem ou dizem, mas também considerar sempre o contexto e as consequências de suas ações. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre reforçamento positivo. Para análise do comportamento, o conceito de reforçamento positivo se refere ao aumento da probabilidade de que a pessoa continue apresentando o mesmo tipo de ação diante de situações similares, a fim de continuar obtendo consequências prazerosas. Mas vamos imaginar que, com o passar do tempo, o ambiente de trabalho de Pedro mudou. Seu chefe passou a ser outro, ocorreram cortes com o orçamento da empresa, os quais interferiram diretamente nos recursos que ele utilizava para realizar o seu trabalho. As pessoas começaram a reclamar da demora no atendimento, a demanda aumentou muito e, devido à queda na qualidade, o seu novo chefe só o repreende e não elogia o seu trabalho. Vamos ver o que acontece com o comportamento de Pedro diante deste novo contexto. O que antes era assim, agora se transforma. O antecedente
se transformam em alta demanda de trabalho, recursos necessários indisponíveis, prazo insuficiente para executar o trabalho. Diante disto, o Pedro não consegue realizar o que lhe foi pedido, e a consequência é que ele não conclui o trabalho a tempo, sente insatisfação pessoal por não ter dado conta do trabalho, sente insatisfação com o reconhecimento de seu trabalho pela sua chefia, equipe, paciente, enfim. E uma pessoa exposta várias vezes a estas situações ou a situações similares pode desenvolver o burnout. Vamos fazer agora uma análise de uma pessoa que desenvolve burnout. Diante dos antecedentes: atividade profissional que envolve ajuda, cuidado ou assistência a outros, sobrecarga de trabalho, falta de feedback, conflito com valores, pressão no trabalho, prazos apertados e cobrança, mudança organizacional, clima organizacional ruim, dificuldades de relacionamento com colegas de trabalho, conflito de papéis, cargo ou função na instituição. As respostas são: exaustão emocional, sente-se esgotado física e mentalmente, sente-se insatisfeito, desmotivado com as atividades laborais, a despersonalização, indiferença, frieza, negligência, falta de empatia, desatenção e reduzida realização profissional. Apresenta baixa eficiência e faltas excessivas sem causas aparentes. Tem dificuldade para concentrar-se e percepção de incontrolabilidade. A consequência é a diminuição da qualidade de trabalho, baixa satisfação profissional, relação com a clientela comprometida, predisposição a acidentes, maior risco de abandono do emprego, sobrecarga. A partir desse exemplo, o que é importante notar é que a insatisfação ou mesmo o burnout não é uma consequência da cabeça do indivíduo, mas é fruto de um contexto ao qual ele foi diversas vezes exposto, um contexto que aumenta ou diminui a probabilidade de um determinado comportamento ser apresentado. É importante perceber que, diante de situações que causam aversividade, é comum que as pessoas tentem fugir de alguma maneira, a fim de evitar a passar por essas situações. No caso do Pedro, por exemplo, ele passa a faltar o trabalho sem motivos aparentes, evita atender aos pacientes, se mostra cansado e desmotivado. Estes comportamentos são apresentados por ele como uma forma de se proteger do contexto que lhe causa sofrimento. Com este exemplo, fica mais claro entendermos a importância de analisar o contexto inteiro para então compreendermos a relação da resposta do indivíduo com os antecedentes e as consequências. Por exemplo, por conta dos comportamentos que apresenta, o profissional que desenvolve burnout pode ser julgado como preguiçoso, desinteressado, um mau profissional. Mas, se analisarmos todo este processo de comportamento, saberemos identificar o porquê a pessoa vem agindo de determinada forma. Com isso, as explicações mentalistas que atribuem a causa apenas a fatores internos acabam tornando-se claramente insuficientes para compreender o comportamento humano. Acredito que agora ficou mais claro como podemos identificar quando uma pessoa está apresentando sinais de burnout e o porquê ela passa a agir de determinada maneira, certo? É importante lembrar que é necessário avaliar o contexto, as ações da pessoa e as consequências que essas ações trazem. Não sei se você percebeu, mas todo esse processo é muito similar ao processo da depressão. Inclusive, este é um ponto muito discutido entre vários autores. Afinal, há alguma diferença entre o burnout e a depressão?